Pequeno, escaldante e misterioso, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Sem atmosfera para protegê-lo, sua superfície é marcada por extremos brutais. Neste episódio, exploramos o guardião do astro-rei, o primeiro mundo da nossa jornada cósmica. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Mas não se engane com seu tamanho reduzido ou aparência desolada. Esse pequeno corpo celeste, com menos da metade do diâmetro da Terra, guarda em sua superfície marcada por crateras profundas a memória dos primórdios do Sistema Solar. Ele não é apenas o primeiro na ordem dos planetas, é também um dos mais antigos e enigmáticos. Com pouco menos de 4.880 quilômetros de diâmetro, Mercúrio é apenas um pouco maior que a Lua da Terra. Mas, ao contrário da nossa Lua silenciosa e imóvel, Mercúrio é um corpo vibrante em seu isolamento extremo. Ele orbita o Sol a uma velocidade vertiginosa de 47,9 km por segundo, o planeta mais veloz de todos. Por isso, ganhou seu nome em homenagem ao mensageiro alado da mitologia romana. A face voltada ao Sol atinge temperaturas escaldantes de até 430 graus Celsius. Já o lado oposto, mergulhado na escuridão do espaço, desce a congelantes 180 graus Celsius. Essa diferença brutal acontece porque Mercúrio quase não possui atmosfera, não há camada gasosa para distribuir o calor, como acontece na Terra. A cada novo nascer do Sol, sua crosta rachada revive o ciclo de calor e frio mais extremo de todo o sistema planetário. Curiosamente, um dia em Mercúrio dura mais do que um ano. Isso porque o planeta leva 88 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol, mas sua rotação sobre o próprio eixo é tão lenta que um ciclo completo entre o nascer e o pôr do Sol leva 176 dias terrestres. Em outras palavras, se você estivesse na superfície de Mercúrio, veria o Sol nascer lentamente, pairar no céu por meses e depois desaparecer de maneira igualmente lenta no horizonte. A superfície de Mercúrio é um cemitério de colisões cósmicas. Crateras com centenas de quilômetros de diâmetro estão por toda parte, como cicatrizes de uma infância violenta. Uma das maiores é a Bacia Caloris, com cerca de 1.550 quilômetros de largura, formada pelo impacto de um asteroide gigantesco bilhões de anos atrás. As ondas de choque desse impacto foram tão poderosas que causaram rachaduras no lado oposto do planeta, do outro lado da esfera rochosa. Mas Mercúrio não é apenas um planeta de rochas mortas. Ele carrega indícios de um passado geologicamente ativo. Acredita-se que vastos mares de lava tenham fluído por sua superfície, criando planícies lisas que cobrem grandes áreas do hemisfério sul. Vulcões extintos, escarpas e desfiladeiros gigantes, alguns com mais de 1.000 quilômetros de extensão, indicam que o interior de Mercúrio já foi quente e dinâmico. E o que há dentro desse planeta tão pequeno? A surpresa é o seu núcleo. Ele é absolutamente gigantesco em proporção. Estima-se que ocupe cerca de 85% de todo o raio de Mercúrio. Isso é muito maior do que qualquer outro planeta rochoso. É como se Mercúrio tivesse perdido parte de sua crosta e manto em uma colisão cósmica no início de sua formação. O resultado é um planeta com altíssima densidade e um coração metálico ainda parcialmente líquido. Esse núcleo, incrivelmente, gera um campo magnético, algo raro para um planeta tão pequeno. Embora seja apenas 1% tão forte quanto da Terra, ele ainda consegue desviar parte dos ventos solares, formando uma magnetosfera tênue. Isso intriga os cientistas, pois mostra que o núcleo de Mercúrio ainda está ativo, girando e conduzindo eletricidade, mesmo após bilhões de anos. As descobertas sobre Mercúrio só foram possíveis graças a sondas espaciais. A Mariner 10, em 1974, foi a primeira a fotografar sua superfície. Décadas depois, a sonda Messenger passou anos em sua órbita, revelando detalhes antes inimagináveis, vestígios de gelo nos polos, a composição de sua crosta e até sinais de elementos voláteis, como enxofre e potássio, improváveis para um planeta tão próximo do Sol. Mercúrio, ao contrário do que se pensava, é mais do que uma bola de rocha calcinada. Ele é um sobrevivente. Um livro de história cósmica escrito com fogo e impacto. Suas marcas são páginas de um passado violento, seus desfiladeiros são frases congeladas no tempo. E seu núcleo pulsante é o lembrete de que, mesmo os menores dos mundos, podem carregar os maiores dos mistérios. Ao visitar Mercúrio com os olhos da ciência, não vemos apenas um planeta escuro e quente. Vemos um guardião. Um vigia solitário que orbita o Sol desde os primeiros dias, assistindo calado à dança dos outros mundos. E talvez, ao compreendê-lo, estejamos compreendendo também como tudo começou. Mercúrio não grita. Ele sussurra.
Seu silêncio não é ausência de som, mas ausência de atmosfera, de ar, de vento, de tudo aquilo que conhecemos como movimento natural do mundo. Ele é o mundo nu, sem véus, sem filtros. Um planeta esculpido pela força bruta do sistema solar, congelado no tempo, queimado pelo Sol. Sua superfície é uma colcha de retalhos de crateras, desfiladeiros e planícies que se estendem por milhares de quilômetros. Cada marca, cada cicatriz, conta a história de impactos que aconteceram há bilhões de anos e permanecem praticamente intocados. Ao contrário da Terra, Mercúrio não tem placas tectônicas, não tem erosão significativa, nem uma atmosfera para disfarçar suas feridas. Ele é cru, autêntico, um fóssil vivo da origem do sistema solar. E é nesse silêncio que a história se desenrola. A superfície de Mercúrio guarda cicatrizes do passado violento do sistema solar. A Bacia Caloris, por exemplo, é uma das maiores crateras de impacto conhecidas em todo o sistema solar. Com cerca de 1.550 quilômetros de diâmetro, foi formada por um asteroide colossal que colidiu com o planeta há bilhões de anos. O impacto foi tão poderoso que causou fraturas e elevações do lado oposto do planeta, como se o choque tivesse atravessado seu interior. É o tipo de evento que transforma a geologia de um mundo inteiro, e ali, em Mercúrio, ele permaneceu, intacto. Mas não é apenas sua superfície que fascina. É o tempo. Um dia em Mercúrio é mais longo que um ano. Ele leva 59 dias terrestres para completar uma rotação em torno de seu próprio eixo, mas apenas 88 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Isso cria um fenômeno bizarro. Se você estivesse na superfície de Mercúrio, veria o Sol nascer lentamente no horizonte, subir até o céu, parar e depois voltar para o mesmo lugar de onde veio antes de continuar seu caminho. É um balé solar estranho, hipnótico, quase impossível de imaginar. Essa rotação incomum, combinada com sua órbita altamente elíptica, faz com que Mercúrio viva extremos de temperatura como nenhum outro planeta. No lado voltado para o Sol, a temperatura pode atingir impressionantes 430 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo. Mas no lado oposto, na escuridão eterna das crateras polares, o frio é tão profundo que chega a menos 180 graus Celsius. Uma diferença térmica brutal, resultado direto da falta de atmosfera significativa para equilibrar o calor. E, no entanto, apesar de toda essa hostilidade, Mercúrio guarda um segredo surpreendente. Há indícios de gelo em suas regiões polares. Nas crateras que nunca veem a luz do Sol, sondas como a Messenger detectaram sinais de água congelada, protegida do calor intenso por sombras eternas e o vácuo do espaço. Esse gelo não vem de rios, nem de mares antigos. É, possivelmente, resultado do impacto de cometas e asteroides ao longo de bilhões de anos, cujos fragmentos congelados permaneceram ali, intactos, protegidos pela ausência de atmosfera e pelo frio extremo. Mercúrio, portanto, é um paradoxo. O planeta mais próximo do Sol, e ainda assim, com gelo. Um mundo estéril, e ao mesmo tempo, um relicário de pistas sobre a história da água no sistema solar. Ele é, simultaneamente, o início e o fim de uma linha de possibilidades. Enquanto olhamos para esse planeta castigado pelo calor e congelado pelo vácuo, somos lembrados de que nem todo deserto é vazio de histórias. Mercúrio é um planeta sem escapatória. Sua gravidade é baixa demais para prender uma atmosfera. Sua proximidade do Sol o torna constantemente vulnerável. E, ainda assim, ele resiste. Gira. Guarda. Mercúrio não é apenas estranho por fora. Ele é ainda mais enigmático por dentro. A composição interna desse pequeno planeta desconcerta os cientistas há décadas. Em proporção ao seu tamanho, Mercúrio tem o maior núcleo metálico de todo o sistema solar. Aproximadamente 85% de seu raio é ocupado por um núcleo feito principalmente de ferro, um valor descomunal. Para efeito de comparação, o núcleo da Terra representa apenas cerca de 55% do seu raio. Isso significa que, por baixo de uma crosta fina e uma camada de manto extremamente delgada, há um colosso metálico girando silenciosamente. Como isso é possível? Existem algumas teorias. A mais aceita é de que Mercúrio já foi maior. Em seus primórdios, ele teria possuído uma camada externa semelhante à de outros planetas rochosos. Mas algo catastrófico ocorreu, uma colisão gigantesca com um corpo celeste, talvez do tamanho de Marte, que arrancou grande parte do manto externo de Mercúrio, deixando para trás esse núcleo desproporcionalmente grande. Essa ideia é reforçada pela semelhança com os processos de formação planetária observados em modelos computacionais. Outra hipótese é que Mercúrio tenha se formado em uma região do sistema solar extremamente quente, onde os materiais voláteis foram expulsos, deixando apenas os elementos mais pesados, como o ferro.
Isso teria feito com que o planeta fosse denso desde o início. Mas, como a ciência raramente é binária, é possível que a verdade esteja em algum ponto entre essas duas ideias. O núcleo de Mercúrio, apesar de sólido em grande parte, possui uma camada líquida externa. Isso é ainda mais surpreendente, considerando o tamanho reduzido do planeta e sua aparente velhice térmica. Pequenos planetas geralmente esfriam mais rapidamente, solidificando-se por completo. Mas Mercúrio desafia esse padrão. Essa camada líquida é responsável por outro mistério. Mercúrio tem um campo magnético. E não é fraco. Embora o campo magnético de Mercúrio seja apenas cerca de 1% da força do da Terra, sua existência já é um enigma. Esperava-se que, devido ao seu tamanho e idade, Mercúrio tivesse um núcleo completamente sólido, incapaz de gerar um campo magnético significativo. Mas a realidade contrariou as previsões. Missões como a Messenger confirmaram que o planeta possui um campo magnético coerente, embora irregular e mais fraco que o terrestre. Esse campo é gerado por um processo chamado dínamo, que depende do movimento de materiais condutores, como o ferro líquido, em seu interior. Isso exige calor interno suficiente, rotação e uma composição adequada. Mercúrio, portanto, não apenas tem um núcleo ativo, mas também uma estrutura interna surpreendentemente dinâmica para seu tamanho e idade. O campo magnético de Mercúrio desempenha um papel crucial em sua interação com o Sol. Como o planeta está extremamente próximo da estrela, ele é constantemente bombardeado por ventos solares. O campo magnético atua como um escudo, fraco, mas funcional, que desvia parte dessas partículas carregadas. No entanto, como o campo é fraco, ele não impede completamente a interação. Resultado? Uma mini-magnetosfera que entra em colapso e se reconstrói constantemente, criando tempestades magnéticas locais que atingem diretamente a superfície. Em certos pontos, essa interação forma auroras, semelhantes às que vemos na Terra, mas com características bem diferentes. Em vez de se formarem nos polos, as auroras de Mercúrio podem aparecer em diversas regiões, guiadas por linhas de campo magnético distorcidas. Essas luzes, invisíveis a olho nu, são detectadas por instrumentos especializados, revelando mais uma camada da complexidade desse pequeno planeta. Além do campo magnético, há ainda uma tênue exosfera, uma espécie de quase atmosfera formada por átomos liberados da superfície por impacto de micrometeoritos e pela ação direta do vento solar. Essa exosfera é composta principalmente de sódio, potássio e oxigênio. Ela não é capaz de reter calor, tampouco protege a superfície, mas ainda assim cria um ambiente dinâmico. É como se Mercúrio tivesse uma aura efêmera, invisível, que pulsa com a radiação solar. Em um planeta tão pequeno, esperava-se simplicidade. Mas Mercúrio não é simples. Ele é complexo, ativo, denso, magnético. Um gigante escondido sob a máscara de um mundo minúsculo. O que aprendemos ao estudar esse núcleo monstruoso, esse campo magnético improvável, essa exosfera tênue, é que Mercúrio não é um planeta fracassado. É um planeta sobrevivente. Ele resistiu à destruição. Foi esculpido por impactos titânicos e permaneceu inteiro, ou quase. Conservou sua essência, guardou seu calor, manteve seu magnetismo. E, com isso, tornou-se um laboratório natural. Um espelho de possibilidades. Uma cápsula do tempo em órbita ao redor do Sol. Mercúrio não é apenas estranho por fora. Ele é ainda mais enigmático por dentro. A composição interna desse pequeno planeta desconcerta os cientistas há décadas. Em proporção ao seu tamanho, Mercúrio tem o maior núcleo metálico de todo o sistema solar. Aproximadamente 85% de seu raio é ocupado por um núcleo feito principalmente de ferro, um valor descomunal. Para efeito de comparação, o núcleo da Terra representa apenas cerca de 55% do seu raio. Isso significa que, por baixo de uma crosta fina e uma camada de manto extremamente delgada, há um colosso metálico girando silenciosamente. Como isso é possível? Existem algumas teorias. A mais aceita é de que Mercúrio já foi maior. Em seus primórdios, ele teria possuído uma camada externa semelhante à de outros planetas rochosos. Mas algo catastrófico ocorreu, uma colisão gigantesca com um corpo celeste, talvez do tamanho de Marte, que arrancou grande parte do manto externo de Mercúrio, deixando para trás esse núcleo desproporcionalmente grande. Essa ideia é reforçada pela semelhança com os processos de formação planetária observados em modelos computacionais. Outra hipótese é que Mercúrio tenha se formado em uma região do sistema solar extremamente quente, onde os materiais voláteis foram expulsos, deixando apenas os elementos mais pesados, como o ferro.
Isso teria feito com que o planeta fosse denso desde o início. Mas, como a ciência raramente é binária, é possível que a verdade esteja em algum ponto entre essas duas ideias. O núcleo de Mercúrio, apesar de sólido em grande parte, possui uma camada líquida externa. Isso é ainda mais surpreendente, considerando o tamanho reduzido do planeta e sua aparente velhice térmica. Pequenos planetas geralmente esfriam mais rapidamente, solidificando-se por completo. Mas Mercúrio desafia esse padrão. Essa camada líquida é responsável por outro mistério. Mercúrio tem um campo magnético. E não é fraco. Embora o campo magnético de Mercúrio seja apenas cerca de 1% da força do da Terra, sua existência já é um enigma. Esperava-se que, devido ao seu tamanho e idade, Mercúrio tivesse um núcleo completamente sólido, incapaz de gerar um campo magnético significativo. Mas a realidade contrariou as previsões. Missões como a Messenger confirmaram que o planeta possui um campo magnético coerente, embora irregular e mais fraco que o terrestre. Esse campo é gerado por um processo chamado dínamo, que depende do movimento de materiais condutores, como ferro líquido, em seu interior. Isso exige calor interno suficiente, rotação e uma composição adequada. Mercúrio, portanto, não apenas tem um núcleo ativo, mas também uma estrutura interna surpreendentemente dinâmica para seu tamanho e idade. O campo magnético de Mercúrio desempenha um papel crucial em sua interação com o Sol. Como o planeta está extremamente próximo da estrela, ele é constantemente bombardeado por ventos solares. O campo magnético atua como um escudo, fraco, mas funcional, que desvia parte dessas partículas carregadas. No entanto, como o campo é fraco, ele não impede completamente a interação. Resultado? Uma mini-magnetosfera que entra em colapso e se reconstrói constantemente, criando tempestades magnéticas locais que atingem diretamente a superfície. Em certos pontos, essa interação forma auroras, semelhantes às que vemos na Terra, mas com características bem diferentes. Em vez de se formarem nos polos, as auroras de Mercúrio podem aparecer em diversas regiões, guiadas por linhas de campo magnético distorcidas. Essas luzes, invisíveis a olho nu, são detectadas por instrumentos especializados, revelando mais uma camada da complexidade desse pequeno planeta. Além do campo magnético, há ainda uma tênue exosfera, uma espécie de quase atmosfera formada por átomos liberados da superfície por impacto de micrometeoritos e pela ação direta do vento solar. Essa exosfera é composta principalmente de sódio, potássio e oxigênio. Ela não é capaz de reter calor, tampouco protege a superfície, mas ainda assim cria um ambiente dinâmico. É como se Mercúrio tivesse uma aura efêmera, invisível, que pulsa com a radiação solar. Em um planeta tão pequeno, esperava-se simplicidade. Mas Mercúrio não é simples. Ele é complexo, ativo, denso, magnético. Um gigante escondido sob a máscara de um mundo minúsculo. O que aprendemos ao estudar esse núcleo monstruoso, esse campo magnético improvável, essa exosfera tênue, é que Mercúrio não é um planeta fracassado. É um planeta sobrevivente. Ele resistiu à destruição. Foi esculpido por impactos titânicos e permaneceu inteiro, ou quase. Conservou sua essência, guardou seu calor, manteve seu magnetismo. E, com isso, tornou-se um laboratório natural. Um espelho de possibilidades. Uma cápsula do tempo em órbita ao redor do Sol. A cada dia que passa, o universo revela um novo segredo. Aqui, nós observamos, imaginamos e mergulhamos no desconhecido. Todos os dias, um novo vídeo espera por você neste canal. Inscreva-se, ative o lembrete e siga explorando o lado escuro do cosmos. Porque o espaço nunca dorme.